Em Efésios, capítulo 6, versículo 17, está escrito assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos considerado aqui em alguns dos nossos vídeos a respeito dos símbolos da palavra de Deus. Nós já falamos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é pão, é leite, é martelo, é fogo. E hoje nós estamos considerando Efésios capítulo 6, versículo 7, quando Paulo diz: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nesse texto, Paulo, o contexto no qual esse versículo está inserido, Paulo fala a respeito da armadura de Deus. E como nós estamos falando sobre os símbolos da palavra de Deus, Paulo nos diz aqui em Efésios capítulo 6, versículo 7, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. É a palavra falada, é a palavra em ação, é a palavra pregada, é aquela palavra que tem poder de agir e impactar as pessoas. Não é somente uma palavra escrita, mas é uma palavra que tem espírito e vida. É a mesma palavra que Jesus falava. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho proferido são espírito e são vida. E é essa mesma palavra que traz vida para nós. Esta é a espada do Espírito. É a espada do Espírito que Jesus usou lá em Mateus capítulo 4, quando ele foi tentado pelo diabo, e o diabo disse assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, fazendo referência a um texto do Antigo Testamento. Se eu não me engano, um texto que se encontra em Deuteronômio. E Jesus foi rebatendo a tentação do diabo ali, quando o diabo disse: tudo te darei se prostrado me adorares. E Jesus ele disse assim: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto, também usando a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E é interessante que o diabo ele vinha também com a palavra. Se nós lermos Mateus capítulo 4, o texto a respeito da tentação, o diabo vinha com a palavra e Jesus também usou a palavra. Jesus usou a espada do Espírito para se defender. É interessante nós sabermos que essa espada que Paulo se refere é uma espada que ficava na cintura dos soldados romanos, tinha aproximadamente 45, 46 centímetros. Era uma espada mais curta, muito usada no combate corpo a corpo. Era uma espada de ataque e era uma espada de defesa. Era uma arma de ataque e uma arma de defesa. E então os soldados romanos lançavam mão dessa espada. Você pode procurar até na internet, você pode pesquisar macaira, M-A-C-H-A-I-R-A, macaira, espada. Escreve assim, e você vai lá nas imagens, você vai ver mais ou menos como era aquela espada. Existem alguns registros históricos e fotos dessas espadas antigas, de como era mais ou menos a espada ao qual Paulo se refere, uma espada de ataque, de defesa. E no mundo espiritual também é assim. Nós estamos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E em Efésios capítulo 6,
Paulo nos mostra as armas da armadura de Deus, e nós estamos falando em específico da espada do Espírito, porque nós estamos falando sobre os símbolos da palavra de Deus, e a espada do Espírito é um dos símbolos da palavra de Deus. E ela é usada também para defender a fé cristã. Ela é usada também para defender das acusações. Usamos a palavra de Deus para defender a nossa fé. E também usamos a palavra de Deus numa atitude ofensiva, agressiva, quando nós levamos a mensagem da salvação para as pessoas. Aquelas pessoas que estão mortas, espiritualmente mortas, que estão perdidas, que estão precisando ouvir uma mensagem de salvação. E nós levamos a mensagem da salvação, a mensagem da esperança em Jesus Cristo. Jesus é a nossa esperança. Levamos uma palavra que tem poder para transformar vidas. Quantas vidas foram transformadas pelo poder da palavra de Deus? Jesus disse, conforme eu já falei, as palavras que vos tenho proferido são espírito e são vida. E Deus, sabendo que nós viveríamos nessa situação de batalha espiritual, Ele nos proveu as armas espirituais para que a gente possa se revestir da armadura de Deus para levar a mensagem da salvação. Precisamos saber como usar a palavra de Deus. Assim como aquele soldado, ele treina os golpes, ele simula lutas com um parceiro, com outro soldado, para que ele possa treinar. Assim também nós precisamos estudar a palavra de Deus, para que a gente possa se preparar para levar a mensagem, para levar esta palavra. E no momento em que precisarmos defender a palavra, ou atacar, defender a fé, ou atacar para buscar uma pessoa, atacar espiritualmente falando, não no sentido de atacar com agressividade, não no sentido de atacar ofensivamente para ofender as pessoas, para ameaçar, não é nesse sentido que eu estou falando, mas no sentido de atacar, no sentido de dizer um ataque espiritual. Para uma pessoa que às vezes diz, eu estou perdida, você fala, você não está perdido, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, você está sobrecarregado, você está desesperado, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E então nós começamos a levar esta palavra que gera espírito e vida naquela pessoa. É nesse sentido que eu falo que é um ataque ofensivo. Não é no sentido de ofender as pessoas. Não é nesse sentido que eu estou falando. É no sentido espiritual, de levar uma palavra que vai impactar as vidas. Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, que maneja corretamente a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos e meus amigos, gostaria de deixar essa mensagem para nós entendermos o significado que é quando nós dizemos que a palavra de Deus é uma espada. Ela é uma espada que pode ser usada para atacar e para defender a fé cristã, para defender os princípios e os valores bíblicos, e para atacar no sentido de trazer a vida para a pessoa, atacar espiritualmente falando, não atacar ofensivamente a palavra de Deus. Vamos usar a palavra de Deus ofensivamente, mas não para ofender, não para agredir, mas ofensivamente no sentido espiritual, trazendo a mensagem de que esta palavra tem poder para impactar vidas e para transformar corações. Eu gostaria de deixar então esta mensagem, essa reflexão. Vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos aprender a manejar bem a palavra da verdade para servirmos ao nosso general Jesus Cristo. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.